Sabe aquele imposto discreto que aparece em quase tudo que a gente faz? Sei. Na nota do conserto do carro, na fatura do streaming, na mensalidade da academia. É o ISS, o Imposto sobre Serviços. Isso, a gente tá tão acostumado com ele que nem percebe, né? Exato. Mas hoje, vamos tratar o ISS como uma peça central de uma investigação. O crime, uma guerra fiscal que acontece todos os dias entre mais de 5 mil municípios brasileiros. A vítima? Bom, a clareza de quem paga, o que e principalmente para quem. A gente mergulhou em um material bem denso, cheio de decisões judiciais, textos de direito tributário, para seguir as pistas e entender como essa confusão foi criada. Entendi. E já adianto, a reforma tributária promete ser o fim dessa história, mas a transição vai até 2033. Então, para entender o futuro, a gente precisa primeiro investigar as fenas do crime. É uma ótima analogia. Porque toda essa guerra começa com uma pergunta que parece simples, mas que o Supremo Tribunal Federal levou décadas para responder de forma, assim, consistente. E qual seria? O que, para a Constituição, é um serviço. E a resposta para isso, como a gente vai ver, não é nada óbvia e já mudou de lado várias vezes. É o epicentro de todo o conflito. Certo. Então vamos começar por aí. Pela definição do corpo de delito. Pelo que eu entendi dos textos, a visão antiga era bem direta, né? Quase preto no branco. Era. Vinha do direito civil. Serviço era uma obrigação de fazer. Tipo, a lavanderia tem a obrigação de lavar meu terno, o mecânico de consertar meu carro. Isso. Em oposição à obrigação de dar, que é quando eu compro um produto, uma mercadoria. Parece simples e resolvido, não? Parece, mas essa simplicidade não sobreviveu ao século XXI. A tecnologia, a economia digital, tudo isso começou a criar situações que, sabe, não se encaixavam perfeitamente nem no fazer, nem no dar. Aí que a coisa complica. Foi aí que o STF promoveu uma verdadeira virada de chave, abandonando essa visão mais rígida e adotando o que a gente chama de concepção econômica do serviço. Concepção econômica. Soa mais amplo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o foco mudou. Em vez de perguntar, alguém está fazendo algo para mim, a pergunta passou a ser, eu estou recebendo alguma utilidade? Entendi. A definição que o Supremo consolidou é mais ou menos assim. Serviço é oferecer algo útil para alguém. Essa utilidade pode vir de um trabalho material ou imaterial, pode vir junto com a entrega de um bem ou não. Mas o ponto central é que alguém está me fornecendo uma vantagem, uma solução, em troca de dinheiro. Agora sim as coisas começam a se encaixar. Oferecer uma utilidade. Essa pequena mudança na frase é o que permite que a economia digital inteira seja tributada, né? Exato. Pensa na Netflix ou no Spotify. Eles não estão fazendo um filme para mim a cada mês. Eles estão me oferecendo a utilidade do acesso a um catálogo. Isso mesmo. Essa visão foi uma revolução para o direito tributário. Exatamente. E o caso do software é o exemplo perfeito dessa revolução. Eu lembro que na faculdade a gente passava horas debatendo a diferença entre o software de prateleira... Aquele da caixinha. Isso, aquele que vinha na caixinha, e o customizado, feito sob encomenda. Parecia a questão mais importante do universo jurídico. E o que o STF dizia na época? Dizia que o de prateleira era mercadoria, pagava ICMS. O customizado era serviço, pagava ISS. Hoje, ouvir isso é como discutir a diferença entre um CD e uma fita cassete. Ninguém mais compra software em caixinha. Não mesmo. A tecnologia simplesmente atropelou o debate. Atropelou completamente. E o STF, vendo isso, mudou de posição. Hoje o entendimento é que qualquer forma de licenciamento ou cessão de direito de uso de software... Seja o que eu baixo ou o que eu acesso na nuvem. Isso chamado Software as a Service. Tudo isso é serviço e paga ISS. Por quê? Porque você não está comprando um bem. Não há transferência de propriedade. Você está pagando por um pacote de utilidades. O acesso, as atualizações, o suporte técnico. É a definição perfeita da concepção econômica. Faz todo sentido. Mas em outros casos, onde a linha é mais tênue? O leasing, por exemplo, o arrendamento mercantil. Nos textos, fica claro que o leasing financeiro paga ISS, mas o operacional não. Por quê?
Para mim, os dois parecem um aluguel de longo prazo. A sua intuição tá certa, mas o STF olhou para o coração da operação, sabe? Certo. No leasing operacional, a ideia é realmente parecida com o aluguel puro. Você usa o bem por um tempo e devolve. Por isso, ele se encaixa na regra geral de que locação de bens móveis não paga ISS. Ah, tem uma regra para isso. Tem. Existe até uma súmula vinculante sobre isso, a 31, que proíbe essa cobrança. Então, alugar um carro numa locadora não tem ISS. Exato, se for só a locação. Agora, o leasing financeiro é diferente. Ele é estruturado quase como um financiamento. O valor nas parcelas já inclui a intenção de, no final, a pessoa adquirir o bem. Entendi. O STF entendeu que, nesse caso, a utilidade principal que o banco oferece não é o uso do carro, mas o serviço financeiro, a intermediação. Por isso, bateu o martelo e decidiu que incide ISS, por entender que o foco ali é a operação financeira. É uma diferença sutil, mas que define milhões em arrecadação. E essa lógica do que é puro e o que é misto se espalha, né? Com certeza. Se eu alugo um andaime e a mesma empresa que aluga também monta o andaime para mim, a coisa muda. Muda tudo. A locação do andaime em si continua sem ISS, mas o serviço de montagem, que é uma obrigação de fazer clara, esse paga ISS normalmente. Ah, entendi. A prefeitura pode cobrar o imposto sobre o valor do serviço de montagem que veio agregado. A discussão está sempre no detalhe, nessa fronteira. E tem outros exemplos que me deixaram curioso. O das farmácias de manipulação. Para ser sincero, essa lógica me parece meio frágil. É polêmica. Um medicamento manipulado feito sob encomenda para mim paga ISS. Se essa mesma farmácia produzir esse mesmo composto e colocar na prateleira, ele vira mercadoria e paga ICMS. No fim das contas, não é o mesmo produto químico. Parece uma distinção criada só para poder tributar de duas formas diferentes. É uma crítica pertinente, e essa decisão do STF foi muito debatida. O raciocínio do tribunal foi focar na personalização. Na personalização. Específica, com uma receita. Ele é o resultado final de um serviço farmacêutico individualizado. A utilidade ali é a criação de algo único para aquele paciente. Entendi. Já o produto na prateleira é padronizado, uma mercadoria como qualquer outra. É uma linha tênue, mas foi aqui o Supremo traçou para dividir as competências entre municípios, com o ISS, e estados, com o ICMS. Entendi a lógica, mesmo que ainda pareça um pouco artificial. E a lista de casos de fronteira continua. Plano de saúde é serviço e paga ISS. Isso. Mas o seguro-saúde onde a empresa só me reembolsa paga outro imposto, o IOF. Até o uso de um jazigo no cemitério é considerado serviço porque envolve a guarda e conservação. É um universo de detalhes. E essa briga toda sobre o que é ou não é um serviço, se software é produto, se leasing é aluguel, me faz pensar numa briga ainda maior. Qual? 1000 municípios pode criar sua própria lei de ISS. Como isso não vira uma anarquia completa? Boa pergunta. O que impede uma cidadezinha de baixar a alíquota para 0,1% e virar um paraíso fiscal de serviços, atraindo todas as sedes de empresas do país? Essa é a pergunta de $1 milhão e ao cerne da guerra fiscal. Para tentar impedir essa anarquia, existe uma lei federal, a Lei Complementar 116 de 2003. Uma lei para organizar tudo. Ela funciona como um grande manual de regras para os municípios. A primeira regra é exatamente para evitar os paraísos fiscais. Ela fixa uma alíquota mínima de 2% e uma máxima de 5%. Ah, tem um limite. Quais serviços podem ser tributados? Eu não posso, como prefeito, inventar um imposto sobre consultoria de astrologia quântica se isso não estiver previsto em algum lugar, certo? Certo. A lista de serviços da Lei Complementar 116 é taxativa. Ou seja, só pode ser tributado pelo ISS o que está naquela lista. Mas... senti que vinha um mas. Mas, e sempre tem um mas no direito tributário, o STF já decidiu que a lista, embora taxativa, permite uma interpretação extensiva. O que isso significa? Parece uma contradição? Significa que um serviço novo, que não está na lista com aquele nome exato, ainda pode ser tributado se ele for muito parecido, se for congênere a um que já está lá. Me dá um exemplo.
Por exemplo, a lista pode falar em processamento de dados, um termo mais antigo. Um serviço novo de análise de Big Data em nuvem não está lá com esse nome, mas os municípios podem, por interpretação extensiva, dizer que é uma forma moderna de processamento de dados e cobrar o ISS. Entendi, é um jeito de a lei não ficar obsoleta. Exato, é a genialidade do sistema ou a fonte de mais briga, dependendo do ponto de vista. E a grande guerra, o conflito diário, é sobre onde pagar, o tal do critério espacial. Se uma empresa de tecnologia com sede em São Paulo vende um serviço online para um cliente em Manaus, qual prefeitura fica com ISS? Esse é o campo de batalha principal. A regra geral da lei é: o imposto é devido no município do estabelecimento do prestador. No nosso exemplo, seria em São Paulo. Ok. O problema é que a própria lei criou uma lista gigante de exceções a essa regra. E são as exceções que geram a maior parte da confusão. Que tipo de exceções? Elas fazem algum sentido lógico? A maioria faz, sim. Por exemplo, para um serviço de construção civil, a lei diz que o ISS é devido no local da obra. Claro. Não faria sentido a sede da construtora, que fica em outra cidade, receber o imposto para uma obra que está impactando a infraestrutura de outro lugar. O mesmo vale para a limpeza de imóveis, segurança ou a realização de um show. O imposto fica onde o serviço acontece. Onde ele efetivamente acontece e é consumido. Ok, isso parece justo. Mas onde a coisa desandou? Desandou com os serviços que não têm um lugar físico óbvio. Planos de saúde, administração de cartões de crédito, leasing. Entendi. Pense numa grande operadora de cartão de crédito. A sede dela fica em uma única cidade, muitas vezes uma que cobra a alíquota mínima de 2%, mas ela tem milhões de clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Pela regra geral, todo o dinheiro do ISS ia para essa única cidade. Toda a montanha de dinheiro. Os outros 5.000 municípios que abrigam os clientes ficavam de mãos abanando. Isso gerava uma concentração de receita absurda. E tentaram mudar isso, não foi? Lembro de uma discussão sobre o imposto ser pago no destino, na cidade do cliente. Exato. Tentaram com duas leis complementares, a 157 e a 175. A ideia era nobre. Para esses serviços, inverter a regra. O ISS seria pago no município do domicílio do cliente, o tomador do serviço. Isso distribuiria a arrecadação por todo o país. Parecia a solução perfeita. Por que não funcionou? Porque a execução foi um desastre e gerou o que a gente chama de insegurança jurídica. Pense de novo no exemplo da Netflix. Quem é o tomador do serviço? É a pessoa que assiste, que pode estar em Manaus. É o titular do cartão de crédito usado para pagar, que tem endereço em São Paulo, ou é a conta de celular que está registrada no Rio de Janeiro, pela qual a assinatura é cobrada? A lei não definia isso. A lei não dizia. De repente, 3 prefeituras diferentes poderiam achar que têm o direito de cobrar o imposto pela mesma assinatura. Em vez de resolver a guerra fiscal, a lei criaria o caos absoluto. Que confusão! Então o STF barrou a mudança. Barrou. Declarou a mudança inconstitucional, não porque a ideia de tributar no destino fosse ruim. Na verdade, é o princípio da reforma. Exato, é o princípio que a reforma tributária está adotando. Mas o problema é que a lei, como foi escrita, era impraticável e geraria ainda mais disputas. Então, como ficou? A regra que vale hoje para esses serviços voltou a ser a anterior. O ISS é devido no município da sede da empresa prestadora. A tentativa de mudança, por enquanto, falhou. Entendido. E para fechar a parte prática, quem efetivamente paga o imposto e sobre qual valor ele é calculado? Aí a regra é simples. Quem paga, o contribuinte, é o prestador do serviço. A base de cálculo é o preço total do serviço cobrado do cliente. Tem alguma exceção? A única exceção importante que vale a pena mencionar é um regime especial para sociedades de profissionais, como escritórios de advocacia, de contabilidade ou clínicas médicas. Para eles, a lei permite o pagamento de um valor fixo anual por cada profissional, em vez de um percentual sobre o faturamento. Geralmente, é um regime muito mais vantajoso. Ok, vamos juntar as pistas. O que essa nossa investigação sobre o ISS revela? Para mim, fica claro que um imposto que parece simples e local, na verdade, é um espelho de como a nossa economia mudou. Sem dúvida. A gente foi forçado a sair de uma ideia concreta de fazer algo
para uma ideia muito mais abstrata de oferecer uma utilidade, e essa mudança, puxada pela tecnologia, foi validada pelos tribunais. Perfeito. As batalhas sobre software, leasing e planos de saúde não são só disputas técnicas de advogados. Elas são, na essência, disputas sobre como definir a natureza da economia digital. É uma briga de conceitos. Cada decisão do STF foi um pequeno ajuste, uma tentativa de redesenhar essa fronteira. E se a gente conectar tudo de volta ao início, todo esse caos, as disputas sobre o que é serviço, onde ele é prestado, qual município tem direito de cobrar, é exatamente o problema que a reforma tributária, com o novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, promete resolver de uma vez por todas. E isso nos deixa com um último pensamento para refletir. A ideia é que, com a unificação do ISS e do ICMS num único imposto, o IBS, com regras nacionais e cobrança no destino, essa guerra fiscal municipal finalmente termine. Muitas dessas zonas cinzentas que a gente discutiu hoje devem desaparecer. Esse é o plano. Mas a pergunta que fica é: será que novas fronteiras de conflito tributário não vão surgir, com tecnologias que a gente ainda nem consegue imaginar? A definição do que é um bem ou um serviço talvez nunca seja uma questão totalmente resolvida?